Olá, então na aula de hoje a gente vai trabalhar a ideia de energia potencial elétrica ou potencial elétrico e a introdução a capacitores. Então se a gente pegar duas ou mais partículas e ter uma força agindo sobre elas, a gente pode associar uma energia potencial nesse sistema. A gente sabe que a força é conservativa, então o trabalho realizado por essa força também vai ser conservativo. Ou seja, esse trabalho não depende da trajetória que a gente está adotando. Então pode ser uma linha reta, pode ser uma curva, vai depender do quê? Somente do ponto inicial e do ponto final. A gente já sabe de ideia prévia que a variação de energia é igual ao trabalho. Então, a variação de energia cinética, de energia potencial elétrica, vai ser igual ao negativo do trabalho. Então, quer dizer isso, que a energia potencial elétrica de um ponto é o negativo do trabalho que a força de campo faz para trazer esse ponto, essa partícula do infinito até o ponto. Tranquilo? Quando a gente pega trabalho, a gente sabe que ele é definido por força vezes deslocamento, e a força elétrica é definida como a carga vezes o campo. Então, se a gente pegar a energia potencial para um deslocamento infinitesimal, um deslocamento bem pequenininho, a gente tem o quê? Que a variação de energia potencial elétrica é menos a carga de prova, né? É a integral do campo vezes deslocamento, tá? Pois como A e B os limites, que seria da onde eu estou deslocando, o caminho que eu estou fazendo. Eu só estou substituindo, tá? Delta U variação por um final menos um inicial. E eu escolhi que o inicial no infinito é igual a zero. O que significa isso? Que no infinito a minha partícula ela está livre de qualquer interação, tá bom? Então a energia potencial dela no infinito é zero. Escolhendo isso aí, eu tenho que U seria o I final, né? Eu coloquei como U. Fica menos Q zero, né? Integral de E, ds, que seria o caminho que ele está tomando. Joules é a unidade de energia. Com isso eu já posso definir uma nova grandeza. Se eu pegar o ΔU, energia potencial, e dividir pela carga, eu tenho o que a gente chama de potencial elétrico, tá bom? Então, potencial ele também é a integral do campo no caminho, negativo, né? Voltando ao trabalho, então a gente tem que o trabalho vai ser então a carga vezes a variação de potencial elétrico. Como que a gente calcula o potencial produzido por uma carga pontual? Então, se a gente vai falar que essa é a carga pontual, a gente tem que o quê? Eu também escolhi, como eu escolhi que o inicial era zero no infinito, o meu V final, que é o V do infinito, eu também posso escolher como zero, tá bom? Ele está tão longe que eu posso anular ele. Então, fazendo essas substituições, eu tenho que meu V, ele é o que? O K, né, que seria constante eletrostática, vezes o Q, integrada no meu caminho, que seria a distância, para trazer a partícula do infinito até o R, sobre 1R ao quadrado. Então, meu E, aqui ele varia da forma de 1 sobre R ao quadrado. Se eu pegar, então, potencial para uma carga pontual, na distância do que? Vou pegar essa distância R aqui, ó, dessa carga, potencial dessa carga nesse ponto, eu vou integrar 1 sobre R ao quadrado. Então, fica menos 1 sobre R integrado nesses limites. Encontro que o meu potencial é o que? K, Q sobre R. Então, meu potencial ele não varia mais igual ao campo, que é 1 sobre R ao quadrado. Ele varia sobre 1 sobre R, tá bom? Se eu pegar um grupo de cargas e não só mais uma carga, o princípio da superposição também se mantém para o potencial elétrico. Então, o potencial de um grupo de cargas é igual ao que? A somatória dos potenciais individualmente. Tá bom? Então, como exemplo, eu vou pegar esse grupo de cargas.
Então eu conto cada as cargas, tá vendo? 1, 2, vai contando. Então aqui eu distribuí 12 cargas, 12 partículas, no caso são elétrons, num círculo. Então a distância de cada elétron para o centro do círculo é o raio, né? É a mesma distância. Então o meu potencial desse sistema aqui, desse sistema de partículas, é só eu somar, fazer a somatória de potenciais individuais. Então meu potencial elétrico vai ser 12 vezes Kq sobre R, tá? Nesse caso, meu Q é a carga elementar de um elétron, que seria o E. Então fica K, 12Ke sobre R. Aqui, a quantidade de elétrons se manteve, são 12. Só mudou como eles estão distribuídos. Como meu potencial é uma grandeza escalar, só depende da quantidade de cargas, meu potencial, como são 12 aqui, ele se manteve o mesmo. O que muda nesses dois é que meu campo é uma grandeza vetorial. Então, o campo aqui nesse primeiro do sistema no ponto C, o campo vai ser nulo. Já nesse caso, o campo deixa de ser nulo. A gente também pode calcular o campo elétrico a partir do potencial, tá bom? Então, o campo elétrico é chamado um operador matemático, né, que é menos o gradiente do potencial. O gradiente seria derivadas parciais das coordenadas. Tá? Eu só pus um exemplo aqui, para a gente relembrar a ideia como faz derivada parcial. Então, aqui eu estou derivando o meu potencial em relação a x. Então, todas as outras coordenadas se mantêm constante, tá bom? Então, y, yz, como não tem x multiplicando, eles vão a zero, tá bom? O único que tem vai ter a variável x é esse primeiro termo, então eu derivo esse primeiro termo, tá? Que no caso fica 6xy, derivada de polinômio, né? Por último, eu vou introduzir a ideia de capacitor. Então, o que seriam esses capacitores aqui? São dois condutores que eles estão isolados entre si, eles têm uma distância entre eles, tá bom? Então, o capacitor, a gente chama isso de capacitor, são dois condutores isolados entre si. E ele tem como uma principal função o armazenamento de energia elétrica. Tranquilo? Surge então uma nova grandeza, tá? Que a gente chama de capacitância, que ela vai ser o quê? A relação entre a carga elétrica e a variação de potencial elétrico. A unidade de capacitância é Faraday, né? Que é 1 coulomb sobre volt. E eu pus aqui um exemplo de o mais simples dos capacitores, que é capacitor de placa paralela. Então eu tenho duas placas paralelas que elas estão carregadas, tá? Eu vou pôr essa placa paralela de cima, essa placa plana de cima como positivo e a de baixo carregar negativamente. Então elas vão ter o que? Uma diferença de potencial entre elas e elas estão separadas uma distância. Tranquilo? Coloquei aqui uma visão lateral só para a gente enxergar as linhas de campo elétrico. Tá vendo? Então ela está saindo da placa positiva carregada positivamente para a negativa. Entre as placas, meu campo se mantém constante. Tá bom? Então, como eu calculo essa capacitância nas placas paralelas? Então, aqui tem uma receitinha de bolo, são 3 passos, né? Primeiro, a gente encontra, por Gauss, a gente encontra o campo elétrico, substitui aqui. E, por último, a gente substitui na fórmula da capacitância. Então, eu peguei aqui as placas paralelas, eu peguei uma superfície gaussiana aqui, tá vendo? Interna dessa superfície, então, tem a placa que é carga positiva, né? Que é a carga interna da superfície gaussiana. Aí eu fiz os cálculos que a gente já tinha feito nas aulas anteriores e descobri que o E é Q sobre ε0 vezes a área. Substituir aqui no ΔV. Aqui eu só fiz uma passagem, aqui, uma artimanha, eu troquei os limites de integração para tirar esse negativo aqui de fora, tá bom? Então eu só fiz isso, eu só troquei. Quando eu faço essa integral nesse caminho, né? Então esse caminho é o que? É a distância entre as placas que eu estou andando, que eu chamei de D, a distância entre as placas. Então eu encontrei que o potencial elétrico é definido por essa equaçãozinha aqui. Eu vou substituir essa equação no meu
na fórmula da capacitância. Então, eu tenho Q sobre ΔV. Eu vou cortar as cargas. Então, minha capacitância ficou dependente de ε0, a área e a distância entre as placas. Coisa interessante é que ela não depende da carga, só de fatores, então, geométricos. Só depende da geometria do capacitor, a minha capacitância. Tranquilo? Muito obrigado.